Vamos lá. Bom, vamos começar. Eu sou a Cris, para quem não me conhece ainda, eu sou coordenadora de sucesso do cliente da Trek. Hoje eu estou com o Léo, vou pedir ele para se apresentar. Melhor ele do que ninguém para falar, né? Muito bem. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Leonardo Superti, eu sou um dos fundadores da Customer X. Nós somos uma plataforma de gerenciamento de sucesso do cliente. E já trabalho aí um pouco mais de 12 anos com atividades diversas de relacionamento com o cliente, então acho que a gente tem um papo bem legal para bater aí hoje. Legal. Hoje a gente vai falar sobre o bom relacionamento com o cliente, né? Principalmente nesse tempo de crise. E aí, Léo, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente como que você acha que o bom relacionamento com o cliente pode ajudar as empresas a enfrentarem essa crise que a gente está vivendo agora. Muito bem. Acho que, na verdade, o relacionamento com o cliente agora está sendo um dos principais pontos de apoio, né, das empresas para combater tudo isso, né, tentar chegar mais próximo dos clientes e tudo mais. Acho que é um trabalho que a gente tem que fazer sempre, mas agora está muito mais fortalecido, né, Cris? A gente tem que se aproximar dos clientes, a gente tem que entender realmente o que está acontecendo com cada cliente, a gente tem que trocar informação com os clientes de forma relevante, a gente tem que entregar informação relevante para os nossos clientes, a gente tem que ser relevante para os nossos clientes. Então, não é à toa que a gente está trabalhando com informação para todo lado, tentando ajudar todo mundo o máximo que a gente consegue, né? Exatamente isso. E você acha que esse bom relacionamento construído até sobre tudo isso que você está falando agora, que isso ajuda com a fidelização do cliente a longo prazo? Ah, com certeza. Nesse momento está todo mundo sendo, de certa forma, testado, né? Ou a gente está sendo testado pelo vírus, ou a gente está sendo testado pelo problema econômico que ele está causando, pelas soluções que a gente é capaz de gerar. E nesse momento, a fidelização acaba sendo muito mais difícil, né? Porque as empresas precisam reduzir custos, as empresas precisam trabalhar de formas que nunca trabalharam antes, fazer coisas que nunca precisaram fazer antes, tomar atitudes e estratégias diferentes de tudo que aconteceu até hoje. Então, é super relevante esse trabalho, isso tudo que a gente tem para fazer agora de gestão, de retenção, de relacionamento, para essa fidelização. Porque quando a gente entrega algo para os clientes mais relevante, quando a gente entrega um acompanhamento melhor, ou quando a gente consegue mostrar, peraí, nossa relação não é cliente-fornecedor, nossa relação é de parceria, né? Então, quando a gente trabalha com relações de parceria de verdade, a gente está mostrando que a gente está ali para ajudar. E isso naturalmente traz mais retenção. É natural que os clientes se tornem mais fiéis, é natural que os clientes se tornem mais comprometidos com a gente também. Parceiros Isso, mesmo, né? inclusive, exatamente. Isso até é bem engraçado que a gente está passando por isso na empresa, na Customer X. A gente teve um cenário de clientes impactados logo no início. Então, logo há 20 dias atrás, a gente já tinha clientes com problemas, desesperados, já não sabendo o que fazer, não sabendo como que seria o dia de amanhã, né? E nesse momento a gente já estava com ações engatilhadas e a gente já estava vendo o que estava acontecendo lá fora e a gente já estava com um planejamento de relacionamento. Bom, muitos dos nossos clientes provavelmente vão aparecer agora, que estavam um pouco mais afastados ou muito ocupados com outros projetos. Então, muitos deles vão aparecer agora porque vão precisar de mais apoio. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o nosso trabalho interno, assim, eu acho que para não dizer que dobrou, aumentou uns 70%, 80%, sabe? A equipe está mais sobrecarregada ainda, então a gente não teve nenhum descanso desde que esse problema começou, justamente porque a gente consegue ajudar nessa retenção, entender o que dá para fazer com cada cliente também, né? É interessante isso que você Então, está falando, só complementando, porque assim,
Na Trek a gente tem essa mesma percepção de que, na verdade, clientes que estavam talvez ocupados com outros projetos ou Uhum. que tinham diminuído o engage, né, com a plataforma de certa forma, acabaram tendo mais demandas nesses últimos dias. Então, igual você falou, o trabalho acaba aumentando 70%, 80%. É, E e dessa sua fala também a gente traz que ações rápidas, né? Você falou, a gente já tinha ali sim. engatilhado um plano de ação para começou ali isolamento e tal, a gente já tinha tudo isso preparado, o que é bastante importante, né? Justamente por isso que a gente está falando, do bom relacionamento, ter uma resposta rápida para o cliente, para que ele consiga se sentir acolhido mesmo, né? Exatamente. Acho que é um dos principais pontos, né? Todo mundo está carente hoje, né? Tá todo É, mundo com problemas, tá todo mundo com dificuldades para manter a gestão psicológica mesmo, sabe? Então, todo mundo está com problemas. Não é exclusividade de ninguém. São poucas as empresas que estão tendo uma rampagem agora com o que está acontecendo, né? Com esse cenário. Então, é um problema de todos, é algo que todo mundo tem que se ajudar, né? E um contato mais próximo, uma conversa, muitas vezes já ajuda. E uma coisa que eu acho importante também, queria até escutar o que você acha a respeito, é que, por mais que a gente tenha que agir muito nesse momento de crise, a gente tem que pensar também que haverá um depois, né? Então, a Exatamente. gente tem que pensar estrategicamente nesse sentido também, que esse bom relacionamento pode refletir lá na frente, né? Exato, exatamente. Eu acho que o que mais pega agora é que, por exemplo, a maioria das empresas, ou boa parte das empresas, estão tendo que resolver os problemas do jeito que ela consegue. Isso quer dizer que muitas vezes ela manda uma carta para todos os fornecedores e pede uma bonificação para 3 meses, sabe? O que que a gente tem feito? A gente tem entrado em contato, conversado com todos, entendendo qual que é o cenário, para alinhar o que a gente pode fazer com o que as empresas precisam. Então, a gente precisa fazer com que essa relação continue também saudável, né? Então, a gente tem que criar um, uma empatia dos dois lados. A gente tem que entender o que os dois lados precisam fazer, qual é o melhor caminho, como a gente pode se ajudar da melhor forma agora para conseguir passar por isso e daqui 3 meses, 6 meses, ou seja quanto tempo isso vai levar, a gente esteja com uma relação boa em todos os sentidos, porque a gente se ajudou com os nossos esforços, com o nosso trabalho, né? A gente criou uma relação cada vez melhor e a gente também conseguiu manter as empresas, os negócios saudáveis, né? Então, acho que são pontos extremamente importantes que precisam ser levantados e pensados a médio e longo prazo, sim, porque eu gosto de ser bastante otimista, mas de qualquer forma a gente tem que se programar para várias situações, né? Com certeza. E muito importante uma coisa que você falou sobre ser saudável tanto para o seu cliente quanto para sua empresa também. Isso é bem importante porque às vezes no intuito de sempre ajudar bastante, ter um ótimo É, relacionamento e tal, a gente pode se comprometer, né, no meio do caminho. Então, exato. é importante sim ter um bom relacionamento e vai interferir em como o cliente está vivendo esse momento e como que a gente vai poder ajudar, mas é importante manter a saúde tanto do cliente quanto da empresa em que você trabalha, né? Isso é bem importante Exatamente, mesmo. com certeza. E você acha que nesse momento medir a satisfação dos clientes é importante para, assim, ainda pensando nessa criação de um bom relacionamento, desenvolvimento do bom relacionamento? Sem dúvida. Nunca deixou de ser, né, importante a gente medir. E nesse momento a gente acaba tendo um feedback sobre uma ótica diferente, sobre uma situação que a gente nunca viveu. Então, quando você se mostra próximo de um cliente numa situação dessas, às vezes isso faz com que ele esqueça um eventual problema que ele teve alguns dias atrás, entende? E agora já não é mais um problema tão crítico. Então, isso é muito comum, isso é muito relevante, a gente tentar continuar monitorando a satisfação e monitorando o que está acontecendo com cada cliente, porque a gente realmente precisa dessas informações, a gente precisa trabalhar em cima disso.
e de repente uma ação que a gente toma em massa para os nossos clientes pode tanto aumentar quanto diminuir essa Com satisfação certeza. global, entende? Então, hoje a gente vê muitos casos em posicionamento de algumas marcas que podem tanto jogar a satisfação lá para cima quanto lá para baixo. Acho que nem vem ao caso comentar alguns exemplos, mas tem muitas empresas na mídia se queimando totalmente e tem outras Exaltados criando uma, totalmente. exatamente, sendo venerados agora. Nossa, que ação legal que tal empresa fez, sabe? Então, isso muda muito a percepção do cliente e tem tudo a ver com os resultados que a gente vai ter nos nossos negócios, né? É. Então, a satisfação precisa ser medida cada vez mais. Nesse momento, talvez mais vezes. Eu acho que vocês são muito mais especialistas nisso e pode, de repente, dar alguma ideia legal, mas eu acho que é muito importante a gente entender qual é o momento certo de medir agora nessa situação, né? Se a gente tem que manter o mesmo formato, a gente tem que medir mais vezes ou tem que medir menos vezes, até de repente você pode dar Alguma alguma dica? sugestão legal acima disso para a galera. Eu vou até aproveitar para pedir para o pessoal, quem está aí na live, quiser mandando pergunta, a gente vai responder daqui a pouco. É, e aí, aproveitando isso, esse tema, né? A gente falou em outras lives também que é, é bem provável que a satisfação como um todo caia, o que não é uma coisa, não é o fim do mundo, né? O ideal é assim, não é, o foco não é ter uma nota alta, o foco é ter uma experiência do cliente interessante para o cliente, né? Justamente pensando no bom relacionamento, na fidelização e na melhora dos serviços mesmo, né? Então, assim, Sim. o fato de continuar fazendo pesquisas nesse período de crise pode ajudar com crises futuras, que a gente espera que não sejam da mesma magnitude, claro, mas você vai entender o comportamento dos seus clientes no período adverso, né? Então, assim, claro que cada cenário é um cenário, mas você já vai ter insumo para daqui a algum tempo, caso você passe por outro tipo de crise, independente da que for, você já tem um histórico de como seus clientes se comportariam generalizando ou não, né? Ou já tendo todos os dados ali para fazer análises mais micro, né? Então, é claro que o cenário não deve ser ignorado. Isso é uma coisa muito recorrente também nas perguntas sobre abordar ou não, se a pessoa vai ficar chateada ou não de receber uma pesquisa nesse momento. Mas existem várias formas de abordar. Isso pode ser especificamente falando sobre o cenário do Covid, ou mudando nesse momento o momento da pesquisa mesmo, o ponto da jornada da pesquisa, para caber melhor no cenário atual. É tudo realmente testes, estudos baseados na realidade de cada um. Mas eu acho que o insight mais valioso é ter insumo para daqui para frente ter uma ideia de como se comportar numa crise, de novo, que não seja dessa magnitude, mas nesse sentido, né? Muito bom. Aproveitando que a gente está falando de pesquisas e satisfação do cliente, você acredita que, falando disso, de bom relacionamento, né? A gente está falando sobre a importância disso. Com o bom relacionamento, você acha que é possível tornar clientes que são detratores e neutros em promotores? Reverter Com cenários? certeza, com certeza. Eu acho que como você falou, né? Hoje não é tão importante o resultado dessa pesquisa, mas é importante a gente entender como essa experiência do cliente está e tudo mais, o quanto o que a gente está fazendo pelos clientes. Uhum. E eu acho que isso é super relevante para essa resposta também, porque é muito crítico a gente entender o que hoje vai tornar um cliente satisfeito e trazer ele para um promotor, só que pode gerar um problema também lá na frente. Um exemplo de uma fintech, por exemplo, que há 2 meses atrás, de repente, poderia te ceder um empréstimo, e hoje talvez ela diga, não, talvez não seja a melhor opção para você um empréstimo, talvez você precise de uma outra solução que vai te ajudar melhor, e negar um empréstimo desse, satisfação provavelmente vai cair, Uhum. sabe? Mas muitas vezes isso pode ter ajudado essa pessoa, porque ela pode ter um cenário diferente depois e que isso não ajudaria a longo prazo, né? A médio e longo prazo.
Então, eu acho que é um momento super oportuno para a gente tentar resolver problemas que a gente tenha, se a gente não tinha algo como prioridade que estava causando algum problema para clientes, por exemplo, e que esses problemas sejam entendidos agora que, bom, dá para resolver, vamos lá, vamos fazer isso, vamos entender o que estava acontecendo com aqueles detratores e vamos tentar levar essa galera para cima, vamos tentar levar esses clientes para se tornarem promotores, para se tornarem talvez neutros, porque eu acho que é sim super relevante cada vez mais a gente entender o que aconteceu com eles, o que aconteceu em determinado cenário. Pode ser que algum cliente se torne detrator agora e a gente tenha que trabalhar com ele para se tornar, para torná-lo um promotor nesse momento, sabe? Então, são vários pontos que eu acho que é indispensável a gente trabalhar e, mais do que nunca, identificar, ok, por que eles foram detratores naquele momento, por que eles estavam neutros naquele momento, e entender. Normalmente vão ser soluções que a gente vai ter que dar dentro de casa, né? Normalmente é resolver um problema em algum produto, numa experiência de compra, numa experiência de um relacionamento, de atendimento. Os atendimentos hoje estão sofrendo muito, né? Porque muita gente está em casa, Um boom, né, um cenário de contatos mesmo, né? com uma explosão, um aumento muito grande de contatos, de atendimentos. Isso está prejudicado também pelo desempenho que boa parte das pessoas pode ter em casa reduzido, naturalmente reduzido, pelo home office e tudo mais. Então, tudo isso é super relevante, né? Então, a gente tem que entender quais foram os motivos de detração mais do que nunca e trabalhar em cima deles, porque é um momento super oportuno. Mais uma vez, porque o relacionamento, o contato, a proximidade com o cliente melhora essa comunicação, melhora a percepção dos clientes com o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando, né? Então, realmente a gente se abraçar de longe, né? Mas para Virtualmente. resolver juntos, exato, para a gente resolver juntos os problemas, né? E não mais, não deu certo, poxa, que pena. Não, vamos tentar entender o que aconteceu que não deu certo. Vamos lá, vamos tentar resolver isso aí juntos, né? É. E assim, pegando um gancho de novo do que você falou, achei bem interessante que é estar aberto para receber esses feedbacks, né? Que é o que eu comentei, não é só a nota, é também saber sobre a experiência, realmente se importar com a experiência, né? Então é estar aberto para receber esse feedback como uma crítica construtiva e tentar trabalhar dentro de casa mesmo para conseguir melhorar, para conseguir seguir com isso e tornar realmente esse cliente de um neutro para um promotor ou de um detrator para um promotor até para neutro antes de virar promotor, né? É isso aí. É, eu queria saber um pouquinho, você falou em uma entrevista que você deu para o site O Presente sobre o mercado exterior, né? Como que a Customer X estava pensando em já expandir agora em 2020 a atuação para o mercado exterior e tal. Como que fica isso agora, né? A gente está num cenário de assim, praticamente mais de um quarto do ano se passou aí, sendo que quase todo ele foi pautado no Covid. E aí, como que fica isso para vocês? Qual que é a sua visão diante disso agora, com essas novas informações aí? Pois é. Muda um pouquinho, sim, muda um pouco, porque a gente agora não vai poder ter tanta pressa. A gente tem um foco em ir para o mercado exterior, sim. Esse é um dos nossos objetivos, até porque é um perfil de empresas que a gente pode abranger de uma forma diferente. A maioria dos nossos concorrentes, a maioria esmagadora é americana, então a gente tem lá um mercado muito forte e um mercado muito parecido também. As empresas, nossos concorrentes americanos principalmente, tem outras empresas também no Canadá, na Europa e tudo mais, mas a maioria realmente está nos Estados Unidos. Uhum. E o perfil de relacionamento deles com clientes é muito diferente do nosso perfil, do perfil brasileiro, principalmente, e da Customer X em específico. A gente sempre trabalha muito próximo com os clientes, a gente tem um relacionamento sempre muito aberto, o time de CS conhece muito bem o time de CS do outro lado também,
acaba sabendo de coisas da família, e aí como é que estão as coisas, o que você fez no final de O bom semana, sabe? relacionamento e bem próximo, É um né? relacionamento muito próximo, sim. Até porque a gente passa boas horas do dia, da semana, conversando, em contato com essas pessoas, então a gente acaba criando um vínculo mesmo. E é um perfil que, é claro, ele não é tão escalável quanto normalmente as empresas SaaS americanas procuram ser, então é natural que a gente não consiga atender um volume tão grande como talvez eles consigam. Mas em contrapartida, o que a gente está se preparando nesse ano é um trabalho bem de back-office, de preparar o sistema para que ele seja cada vez mais plug and play, preparar o sistema para que ele tenha uma implantação mais rápida, mais eficiente, para que a gente consiga atender esse público americano que não se aproxima tanto, não gosta tanto de resolver um problema através de um contato próximo mesmo, mais quente, como uma ligação, um e-mail ou um chat. Prefere normalmente um e-mail ou algo mais frio, ou resolver sozinho, né, os problemas. Então, a gente quer atender esse público nesse formato que eles estão acostumados e também acrescentar o nosso padrão de relacionamento, que é um pouco mais próximo mesmo dos clientes. É realmente entender o que está acontecendo com todo mundo e ajudar da melhor forma possível, sabe? Então, a gente está trabalhando muito em back-office nesse sentido, e essa ponta acaba continuando. A gente diminui um pouco a prioridade, né? Porque hoje o mercado americano talvez seja economicamente o país que esteja sendo mais abalado agora, né? E provavelmente vai ser ainda nos próximos 3 meses nesse sentido. Talvez pelas ações que eles tomaram lá, de repente não incentivar as empresas a reterem os colaboradores, mas aumentar o tempo de seguro-desemprego, sabe? Uhum. Isso pode ter desencadeado esse problema da alta taxa. Então, não adianta hoje a gente virar o nosso foco para lá, porque é um mercado que vai estar paralisado, né? Um mercado que Que está vai precisar paralisado, de um tempo, né, para poder. vai precisar de um tempo para se recuperar e talvez maior do que o que a gente estava prevendo para lançar lá fora também. Então a gente já está assim com um trabalho bem avançado até nesse sentido, já temos várias coisas preparadas, vários recursos preparados nesse sentido, mas ainda tem um trabalho longo de back-office ali para a gente desempenhar. Então a gente dá uma freada, mas continua com esse objetivo sim. Provavelmente aí até o final do ano a gente consegue lançar lá fora de qualquer forma. Legal. E até fazer um paralelo da sua fala de agora com até o tema da nossa live, que é, você está falando sobre fazer backlog, e é o fato de você estar pegando esse momento, que é um momento adverso, que realmente nesse instante não vai dar para fazer essa expansão internacional, igual você acabou de comentar, mas aproveitar esse momento para poder fazer o backlog, trabalhar num bom relacionamento com o cliente que vocês ainda vão ter, né? Então, assim, Uhum. pegar um momento adverso, transformar ele numa coisa boa para vocês, de certa forma, né? Porque aí quando vocês se lançarem especificamente lá, vocês já vão ter muito mais coisa desenvolvida, que talvez se lançasse agora ia ter que ser desenvolvido durante o caminho, né? Então é muito Uhum. interessante como que vocês conseguiram fazer essa virada de chave aí para de uma coisa não é tão não é, né? Não é nem é tão não é interessante para ninguém Exato. ser um momento que acaba contribuindo com a empresa de qualquer forma. Exato. E aí também, né, no que você falou lá no comecinho sobre isso, de que eles não, que internacionalmente o público é bem diferente, né, assim, do brasileiro. Até porque a gente também gosta muito do contato, do one-on-one, do conversar no telefone, de One-on-one. falar muito também, né, a gente é um povo mais caloroso mesmo. E aí, como que você enxerga nas empresas internacionais, principalmente nas que você já tem contato, como que você enxerga eles lidando com o atendimento hoje, assim? Ou no geral também, né? Eu acho que para eles não acaba sendo um problema, porque é um perfil dos países como um todo, sabe? É um perfil global, assim, não é algo que é a empresa que faz desse jeito, que determina isso. É também a forma deles, dessas empresas, lidarem com o público da forma mais
adequada para o perfil de público, sabe? Uhum. Então, o perfil de público prefere esse tipo de canal de contato, ou esse tipo de contato mais one-to-many, muitas vezes. Então, é bem natural isso para eles. Então, se você perguntar para uma empresa super conhecida com qualidade de relacionamento, eles vão entender naturalmente que o perfil deles é super adequado e eles estão fazendo o melhor possível, sabe? Enquanto, se for comparar, de repente, uma empresa dessa com uma empresa brasileira, a brasileira tem um relacionamento muito melhor com os clientes, sabe? Mesmo sendo uma top americana e uma top brasileira, entende? Então, realmente, é um modelo diferente, né? As pessoas são diferentes, as pessoas comunicam de forma diferente, Tem necessidades diferentes também, né? tem necessidades diferentes, então isso tudo é muito importante entender que existem essas diferenças e não quer dizer que eles estão fazendo um relacionamento ruim, um atendimento ruim. Quer dizer que é diferente, Sim. entende? Então, é bem comum, é super comum, na verdade, a gente conhecer empresas que foram clientes de empresas de fora e falaram, olha, não dá, porque a gente não conseguia falar com eles, a gente precisava de alguma coisa e não tinha com quem falar, não tinha canal de contato, não tinha CS, não tinha suporte, porque são modelos bem diferentes mesmo. Então, não quer dizer que é ruim, é que é adequado ao público deles. Tanto é que essas empresas raramente Culturalmente diferente, né? Também. é culturalmente diferente, exatamente essa palavra que fugiu antes. Então, é bem cultural. Então, eu acho que isso que faz essa visão deles ser diferente da nossa visão. Uhum. A gente pretende, sim, entrar lá, entrar em outros países, mostrando um pouquinho do jeito brasileiro. Então, mostrando, olha, a gente pode ser mais próximo, a gente pode ser amigo. Você quer tirar uma dúvida da nossa API? Eu tiro a sua dúvida. Não é como a maioria das empresas fazem, que, olha, a documentação é nesse link aqui. Uhum. Não tem nenhuma outra dúvida para você tirar fora isso. É assim que eles entendem muitas vezes, sabe? Então, Só direcionar, né? é só, o link está aqui, ó, pode ir lá, se vira. Então é bem isso que a gente quer fazer de diferente, mostrar para o mundo que dá para fazer diferente também, sabe? Essa é a nossa intenção. É interessante, a Marina perguntou justamente o que eu ia perguntar agora, nos comentários aí. É interessante esse paralelo, a gente falou de cultura, e a gente está agora num cenário muito de cultura customer-centric, né? Centrado no cliente. Tem essa Uhum. diferença lá fora, existe muito disso, dessa cultura voltada para o cliente, de uma forma diferente do que a gente Uhum. teria que fazer, né? Igual você está falando. E aí eu queria saber o que você acha, assim, quais são as estratégias necessárias para criar uma cultura customer-centric de uma empresa, assim? Quais são as estratégias necessárias? Muito bom, muito bom. Excelente pergunta. Eu acho que isso lá fora já está muito mais avançado, as empresas já estão nascendo customer-centric há um bom tempo. Aqui no Brasil, as empresas estão nascendo customer-centric há menos tempo, há poucos anos. E lá fora isso já é muito difundido, desde as primeiras grandes empresas que se tornaram gigantes aí, que estão pelo mundo, já ensinando todo mundo como que se faz. E quando a empresa nasce customer-centric, normalmente ela já vem dos C-levels, dos founders ali que já entenderam que é assim que deve ser feito, né? Até pouco tempo atrás é até engraçado às vezes pontuar esse tipo de detalhe, mas a empresa customer centric não quer dizer que ela não é centrada em receita também, mas se ela disser que ela é centrada em receita, ela não é necessariamente customer centric. Se a gestão estiver pensando que receita é aquele negócio. Não, a gente tem que sempre fazer o que dá mais receita, o que dá mais dinheiro, o que dá mais resultado imediato. E o customer centric já pensa mais a médio e longo prazo. Então ele tem que pensar, não, peraí, de repente a gente gasta um pouco mais, investe um pouco mais nisso, mas a médio e longo prazo, a retenção, o engajamento dos clientes, a promoção que os clientes vão fazer Muito do boa nosso essa negócio, colocação. vai trazer mais receita também.
Então, é bem importante entender isso, porque até 10, 15, 20 anos atrás você via plaquinhas de valores nas empresas que não falavam sobre focar no cliente, elas falavam sobre focar no desempenho do negócio, em trazer resultados para os investidores e coisas nesse sentido, sem tocar no assunto cliente, sabe? Aí, nesse sentido, chega a ser oposto. Então, a gente tem que voltar para o cliente, porque o foco no cliente vai trazer receita. E hoje o cenário é absoluto, né? As empresas que têm foco no cliente têm maior tendência de crescimento justamente pela fidelização, né? Então, isso vocês também são super especialistas, né? Então, é exatamente esse o grande ponto, né? Quanto maior os resultados que a gente tem com cada cliente, maior é o resultado financeiro que a empresa vai ter também como contrapartida. E quando a gente fala de empresas que nascem customer-centric, que é um pouco mais fácil quando ela nasce customer-centric, porque normalmente acaba vindo de cima para baixo. Então, vem num top-down no sentido de quando os founders vão começar a passar os atendimentos, a conversa e o relacionamento dos clientes para outras pessoas, eles já sabem o que eles querem. Eles já direcionam, pessoal, a gente tem que, aqui na nossa empresa, lidar com os clientes dessa forma. A gente tem que mostrar respeito pelos clientes, a gente tem que ouvir muito bem os nossos clientes. Até na hora de agregar alguém à equipe, né? Isso já é uma coisa que é feita desde o processo seletivo. Exatamente. A gente tem que entender, inclusive no processo seletivo, se essa pessoa é capaz de ter empatia para entender se isso vai funcionar. Então, para isso ser difundido para todo mundo na empresa, né? Senão essa pessoa não vai se encaixar no negócio e ela vai acabar, hora ou outra, saindo também. Agora, o desafio muito maior é quando a empresa não nasce customer-centric. É quando ela já tem, às vezes, 10, 20, 30, 50 anos, e não tem nada de errado nisso, só é muito mais difícil quando não é o gestor ou a diretoria, ou os C-levels, enfim, que entendem que é necessário virar essa chave, porque aí o seu trabalho, o trabalho de quem já entende, quem está aí no meio como um todo, e já entende que a empresa que você trabalha precisa virar essa chave, se tornar customer-centric, né? Focada no resultado, focada no sucesso do cliente, é muito importante que vocês comecem pela gestão, pelos gestores. Então, se você hoje tem essa informação, você já conhece, já sabe que a sua empresa precisa se tornar uma empresa customer-centric para ter melhores resultados, para reduzir taxas de churn, reduzir taxas de cancelamento, aumentar engajamento, aumentar resultados dos clientes e prolongar o LTV deles, que muitas vezes é o que o gestor quer fazer, mas nem sempre sabe como, o tempo que esse cliente vai ficar ativo na base ou vai recomprar, enfim. É muito importante entender que você vai precisar criar um plano para apresentar um modelo customer-centric para a sua gestão. Então, isso é muito interessante, que você vai fazer um trabalho oposto, que normalmente o gestor deveria vir e fazer, pessoal, agora a gente vai se relacionar com nossos clientes assim. A gente vai se aproximar, a gente vai tentar fazer o melhor, a gente vai ouvir mais os nossos clientes, a gente vai criar um canal de comunicação aqui para isso, para aquilo. A gente vai atender o que os nossos clientes estão pedindo. Muitas vezes não é o gestor que faz isso. Muitas vezes são os colaboradores. A linha de frente, de certa forma, né? Exatamente. É quem está apanhando mais, normalmente. Caiu aqui. Meu celular deu uma derrubada. Tudo bem. Muitas vezes isso acontece com nossos clientes também, que a equipe de CS conheceu o que a gente faz, viu, chegou para a gestão, olha, se eu preciso desse software aqui porque ele vai me ajudar a fazer isso, isso e aquilo. Então, essa pessoa, para convencer o C-Level, ele tem que criar um planejamento mesmo. Ele tem que pegar cases no mercado do que está acontecendo com outras empresas do mercado. Olha, essas e essas empresas aqui já são customer-centric. Olha os resultados delas depois que eles tomaram esse posicionamento. Depois que eles se posicionaram assim numa mídia social, em outra, que eles mostraram que eles estão fazendo isso e estão fazendo na prática mesmo, estão mostrando com resultados o que está acontecendo. Deixa eu até pegar um gancho aqui, Léo. Tem que criar um plano.
Eu tô vendo algumas pessoas aqui no chat mesmo aqui do Insta, né? Acho que você já até falou um pouco disso na sua fala de agora, mas acho que eu queria direcionar um pouquinho só para deixar bem claro para eles que o que eles estão perguntando é qual que é o papel do CS numa cultura customer centric. E eu queria muito que você, como CEO, dissesse assim, o que que você acha nesse sentido. Acho que você já falou muito nessa fala de agora, mas só para afunilar um pouquinho mais. Muito bom. A cultura de CS acaba sendo replicada normalmente por pessoas dentro de uma empresa. E essas pessoas normalmente são os CS. Então, o CS hoje, ele é muito, muito, muito importante, porque ele já é o detentor da informação, ele já entendeu, ele já estudou, ele já sabe como tem que fazer, e agora ele precisa ajudar os colegas dele a entenderem também, se eles ainda não entendiam. Então, essa cultura tem que ser disseminada para toda a empresa, mais do que nunca, e quando eu estava falando antes de levar isso para cima, às vezes, que é o CS levando para a diretoria, também é super importante fazer isso de forma estruturada, não só para o C-Level, mas também para o restante da equipe. Então, mostrar como que as outras empresas fazem, pegar exemplos clássicos que sejam aqueles que todo mundo conhece e mostrar para as empresas, olha isso aqui que legal, essa ação que eles fizeram, olha essa que legal. E mudar esse formato de relacionamento para o cliente voltado ao resultado do cliente, que é o sucesso do cliente, é o que ele espera, ele quer resultados. Então, quando a gente entrega resultado para o cliente, a gente está fazendo CS. E o time de CS hoje, ele não só é indispensável, é super importante, como em muitas empresas ele está aumentando. Porque o que está acontecendo em muitas empresas? Os times de venda hoje estão muito mais ociosos, porque a demanda está muito mais baixa na maioria das empresas, a geração de leads está menor, os leads hoje estão bem menos qualificados do que estavam há um mês atrás, há 60 dias atrás. Então, isso mudou muito e muitas empresas estão aproveitando times de vendas que já têm um perfil de relacionamento bem legal e colocando para apoio no time de CS, que é a linha de frente ali para conversar com o cliente e ajudar ele a ter resultados melhores, mais rápidos. Então, é bem interessante que muitas vezes uma pessoa vindo de outra área para a área de CS, o papel do CS também vai ser, olha só, vamos juntos agora, vamos se abraçar, a gente é uma equipe só, a gente tem que entender sempre que a empresa é uma equipe só e cada vez mais a gente tem que se ajudar. Então, vem para cá, o nosso trabalho tem que ser único, mais do que nunca. O que eu faço, o que você faz, o que a empresa faz, tem que ser uma coisa só. E o que é bem legal é que isso vai gerar frutos muito bons para o próprio CS, para o relacionamento, para a empresa como um todo lá na frente. Porque o time de vendas vai entender também agora a realidade do relacionamento, do time de frente, do time de CS, de suporte. Então, vai gerar frutos muito bons isso lá na frente, porque vai todo mundo trabalhar mais alinhado. Então, acho que um dos principais papéis, só para resumir mesmo, um dos principais papéis hoje dos times de CS é disseminar informação entre todos, toda a equipe interna, e apoiar e ser cada vez mais próximo dos clientes, ajudar os clientes no que eles estão precisando. Então, aumentar mais ainda o canal de audição para transformar em execução dentro da empresa e ajudar os clientes também a superarem essa crise, né? Porque isso está impactando todo mundo. A gente tem que, hoje talvez, a ajuda que a gente tem que dar passa a ser outra do que o cliente precisava 2 meses atrás, porque agora ele tem um problema muito diferente do que ele tinha 2 meses atrás. Que ele nunca imaginou que ia ter, né? Porque aquilo lá talvez agora tenha se tornado irrelevante. Perto dos problemas que ele tem que resolver hoje. Então, essa proximidade, compartilhar com o cliente as boas práticas de CS mesmo, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Leve CS para o seu cliente também, para ele também fazer CS com os clientes dele. Isso vai ajudar ele a reter e a passar por essa fase aí de uma forma
forma menos dolorosa. É muito interessante como as coisas todas vão se juntando, se conectando, né? É, Tudo isso que você acabou de falar da importância do CS, especificamente para uma cultura customer-centric, ela tem tudo a ver com, com o assunto da nossa live, que é justamente o bom relacionamento com o cliente, principalmente nesse momento, né? Então, assim, é tudo muito, muito ligado, todos os setores trabalhando junto, principalmente nesse momento, assim, igual você falou, vendas ajudando o CS, sem o do CS também, é um suporte, atendimento, e tudo para a gente tentar passar nessa crise aí, nessa diversidade, com menor quantidade de atritos possíveis, né? A gente já está exatamente. chegando no final. Queria perguntar, que primeiro eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. Acho que foi bem proveitoso. É um tema bem atual, assim. A gente tem que pensar no agora e no depois mesmo. Exato. É, e queria te pedir para agora no final, qual que é o para você dar um conselho para as empresas que estão começando agora, que estão querendo ser customer centric, né, que já estão querendo iniciar Uhum. nesse modelo, qual que é o conselho que você dá para essa empresa, para essas empresas? Muito bom, muito bom. Eu acho que o primeiro passo é realmente entender quais ações a empresa pode tomar que vão ser voltadas ao cliente e que vão gerar esses resultados mútuos. Então, é muito importante a gente entender, bom, peraí, o que é ser customer centric no meu mercado, no meu negócio? Eu tenho um varejo, eu tenho um negócio na área de saúde, eu tenho um negócio de software, SaaS, enfim. O que muda nesses mercados diferentes? A gente tem que entender o que cada cliente está buscando. Dependendo do que Não você faz, generalizar, né? não pode generalizar, exatamente. Então, dependendo do que você faz, entregar uma experiência melhor e voltar a focar no seu cliente é ser mais rápido no que você faz, ou entregar mais rápido o que o seu cliente precisa, ou simplificar um processo que já existia antes, mas que você faz mais fácil, enfim. Nesse momento, inclusive, é momento que até governo está reduzindo burocracia para muitas coisas, sabe? Então, isso se reflete em todos os nossos negócios. A gente tem que reduzir burocracias, a gente tem que simplificar tudo que a gente puder simplificar para que a experiência do cliente seja melhorada o mais rápido possível. A super curto prazo, de fato, porque a gente não tem tempo agora, a gente não tem como planejar muita coisa, a gente tem que planejar de forma rápida e executar muito rápido. Então, eu acho que o primeiro passo é entender no seu negócio, no seu mercado, o que os seus clientes mais esperam, possivelmente começando com uma pesquisa, se você não fazia antes ou algo nesse sentido, mas uma pesquisa é super bem-vinda para você entender o que o seu cliente está esperando de você, tá? Então Alinhar é algo expectativas, né? é algo super relevante, exatamente, entender o que ele está esperando, porque às vezes o seu cliente está contratando ou comprando de você e você não faz aquilo que ele esperava. Então já tem uma expectativa desalinhada aí, ou seja, ele vai ficar insatisfeito, você não vai ajudar ele. Então, para você centrar, focar no cliente, você tem que também ter esse foco definido de qual é o cliente que você vai conseguir ajudar em cada situação, e como você ajuda melhor cada perfil de cliente. Então, é bem relevante estudar isso, ouvir o cliente e começar por aí. Tá? Começar entendendo quais são as primeiras ações que vão trazer impacto mais rápido, porque quando o cliente pede e te traz informação, já é mais objetivo, você já consegue trabalhar em cima do problema. Então, opa, isso aqui é super simples, eu consigo resolver, eu consigo mudar isso, eu consigo mudar isso daqui para lá, e já vai sanar o problema que esse cliente reportou. Então você já começa a voltar para o seu cliente, a focar nele. E aí, cada vez mais, entendendo o perfil de cliente ideal, entendendo o público que você atende, você vai conseguir entregar melhores resultados para ele, para esse Com mercado, certeza. para esse público que você atende. Então, isso é tudo muito vinculado também. Então, é uma resposta muito parecida com a anterior, mas é bem por aí mesmo. Você vai ter que entender o que seu cliente espera e começar a entregar, mesmo que seja aos poucos,
o máximo de resultados bons, positivos, relevantes, que você consiga atender o máximo de clientes possível. Então, também é diferente se você atende 100, 200 clientes, 500 clientes, do que se você atende 50 mil clientes, 200 mil clientes. Eu disse que é muito importante entender no seu negócio o que é uma experiência melhor, tá? E aí eu acho que o primeiro passo é esse. E com certeza tem que estar alinhado com a direção da empresa, diretoria, gestão e tudo mais, porque isso tem que ser comprado por eles. Se não são eles, se não são gestores que estão colocando isso, iniciando isso, você vai ter que vender para eles. Então, cria um plano bem legal, bem estratégico, apresenta, olha, se a gente fizer isso, o nosso faturamento pode mudar assim, porque a gente reduz esse problema que a gente tem aqui. Então, o nosso faturamento tende a crescer desse jeito. Então, faça um trabalho bem legal, bem específico em cima disso, que vai ajudar muito quando o caso for vender para a diretoria essa ideia, tá? Eu acho que esses são os primeiros pontos aí que a gente tem que começar. Começar por Depois, aí. exatamente, isso já vai dar um belo trabalho, tá? Isso já vai dar um belo trabalho. A empresa não vira customer centric a partir de um post numa rede social. Vai muito mais que isso, é muito além disso. Então, você pode ter um planejamento aí de 3, 6 meses, um ano, talvez mais, para conseguir virar essa chave. E é super importante que comece o quanto antes. O tempo está passando. Verdade. Bom, Léo, obrigada de novo por ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado a todo Imagina, mundo que assistiu a o live. convite. Muito Quer... bom. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas. E a gente está à disposição também, se puder ajudar de mais alguma forma, pode me chamar no Instagram da Customer X ou direto no meu também, Léo Superti, para a gente bater um papo aí. Muito legal. E a gente aqui da Track também está à disposição. Quem tiver dúvida, manda para a gente e a gente vai respondendo. Tá bom? Obrigada, galera. Até a próxima. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, até mais.